Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Diácono Douglas por aqui, congrego aqui na Igreja Assembleia de Deus da Missão do Jardim São Norberto, dou aula na Escola Dominical da Porteira Branca e tô aqui para mais um dia de EBO, Escola Bíblica Online. Lição da CPAD, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos para mais uma aula, a aula de número 8, para dar continuidade às nossas lições. O evangelista Lucas falou sobre a lição 7 na semana passada. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, e hoje a nossa lição, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Lição de número 8. Estou te mostrando, vai aparecer ao contrário para você, mas é para que você confirme que nós estamos na mesma lição, lição de número 8. Amém? Antes eu gostaria só de fazer um lembrete a você que continue se cuidando nesse período, continue cuidando da sua saúde física, mas também da espiritual, que você continue usando aí álcool em gel, que você ao sair utilize máscara, tome os cuidados necessários e continue buscando em Deus a segurança, a salvação, continue orando, lendo a palavra de Deus e pedindo socorro a Ele. Como diz a palavra, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Vamos lá. Lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Texto que está em Efésios capítulo 2, versículo 20. E a nossa verdade prática é: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Amém? Vamos fazer então juntos a leitura bíblica em classe. Nós vamos ler Efésios capítulo 2, versículo do 20 ao 22, e depois vamos ler Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Amém? Se você não está aí com a revista nas suas mãos, que aqui tem os versículos, pega a sua Bíblia, acompanha a leitura junto conosco para edificar a sua alma e o seu coração. Amém? Vamos começar aqui, Efésios 2:20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Esse foi o texto de Efésios 2, 20 ao 22. Agora vamos ler Mateus. Mateus capítulo 7, versículo do 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estavam edificadas sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Eu queria só primeiro aqui ler contigo a introdução para a gente conseguir entender melhor o que é essa rocha, essa pedra, essa rocha que sustenta, que dá sustentação, né? O que são esses fundamentos, né? Os apóstolos, os profetas, vamos entender. Introdução diz aqui: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Sobre reconciliação, se você não assistiu a aula 7, volta, assiste a aula do evangelista Lucas, que já está no YouTube, inclusive. Assiste a aula que fala sobre reconciliação de judeus e gentios entre si
e dos dois com Deus, que é a igreja de Deus, composta por judeus e gentios, foram reconciliados com Deus. Então, assiste essa aula lá, que foi uma aula maravilhosa e extremamente tranquila, fácil de entender. Amém? O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Amém. Meu irmão, o texto áureo está dizendo aqui em Efésios que está dizendo assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre essa questão da pedra de esquina, dos fundamentos, da rocha. Mas antes eu queria fazer uma introdução aqui contigo. Abre a sua Bíblia em Mateus 16, 18. Vamos dar uma lida aqui o que diz em Mateus 16, 18, que é um tema inicial da eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, né? Então vamos ver aqui o que Cristo fala a respeito aqui da igreja. Então vamos lá. Mateus 16, 18 diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos lá. Primeiro, evangelista Lucas também escreveu um artigo sobre essa rocha, essa pedra. É Pedro ou é Cristo? Corre lá no site eadm.com.br, assiste. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição e leia o artigo que o evangelista Lucas postou lá no site da nossa igreja. Amém. Irmãos, no versículo 18, Jesus Cristo diz, Pedro, ele acaba Jesus diz, olha, o povo fala que eu sou tanta coisa, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Ele estava perguntando para os discípulos. E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então ele deu uma resposta, né? A resposta que é a palavra da verdade. Nós vamos ver um pouquinho disso também. Mas ao terminar de dar aquela resposta, aí Jesus diz isso que está no versículo 18. Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi revelado isso nem da carne nem do sangue, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Pois eu te digo que o teu nome é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E aí existe o entendimento de que Pedro é a base da igreja, de que Pedro é o fundamento da igreja. Você vê, por exemplo, religiões e doutrinas, por exemplo, a doutrina dos católicos romanos, que eles creem que a igreja está firmada, edificada, fundada em Pedro por conta dessa fala de Jesus Cristo. Mas na verdade o que Jesus estava dizendo, por isso eu te digo que tu és Pedro. E no original isso significa, tu és uma pedra, tu és uma pedra pequena, né? Tu és uma pedra. Eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra. E Jesus apontando para ele mesmo. Estou conjecturando, tá, meus irmãos? Não sei se Jesus apontou para ele mesmo. Mas vamos entender um pouco melhor isso. A igreja não está fundada em Pedro. Então, veja só, existem alguns que acreditam que a igreja está fundada em Pedro, que Pedro é o fundamento, é a pedra principal, é a pedra de esquina, a pedra angular da igreja. Por conta dessa fala, existe outros, nós no caso, que acreditamos que Jesus estava falando dele mesmo. Eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E existe aqueles também que acreditam que tu és Pedro. Eles acreditam que Jesus estava dizendo que esta rocha é a revelação que Pedro havia acabado de dizer.
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, dizendo, ensinando que essa é a base do Evangelho, que se não tiver isso, o Evangelho deixa de ser eficaz, deixa de ser verdadeiro, a nossa pregação é vã. Mas a questão e nós vamos ver durante a lição, a pedra principal não é a revelação, o que Pedro falou, e não é Pedro, mas é Cristo. É isso que precisa ficar muito claro para todos nós, porque nós confundimos muito. Mas Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, né? O evangelista, ele faz ali, o evangelista Lucas, ele mostra no artigo, porque existe ali no original Petra e Petrus. Ele mostra a diferença de Petra e de Petrus. Mas quando Jesus disse que sobre esta rocha edificarei a minha igreja, rocha é diferente de pedra. A rocha, ela é grande, ela é imensa, ela é muito maior do que uma pedra, amém? Então, Pedro, ele foi uma pedra que compôs o edifício, assim como Paulo foi uma pedra, assim como nós somos uma pedra, e esse edifício é o corpo de Cristo. Então nós somos ali composição do corpo de Cristo, mas o fundamento do corpo de Cristo é o próprio Cristo. Amém? Vamos confirmar isso? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 3:11. Olha o que diz em 1 Coríntios 3:11. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, em 1 Coríntios 3:11, o apóstolo Paulo, ele ratifica, olha, não dá para colocar um outro fundamento. Eu não posso ser o fundamento, o Papa não pode ser o fundamento, porque o fundamento já foi posto desde antes da fundação do mundo, desde antes da fundação de todas as coisas, o fundamento já havia sido posto, e esse fundamento se chama Jesus Cristo. Então, na minha igreja não sou eu, não sou eu quem faço, quem aconteço, é Cristo. É Ele que atrai as almas, é Ele que santifica as almas, é Ele que constitui a igreja, é Ele que santifica, é Ele que dá uma nova vida, uma nova condição, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de ser. Cristo é a rocha principal desse fundamento, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, dada essa introdução, eu acredito que vai ser muito mais tranquilo agora para a gente conseguir seguir nos tópicos da lição. Então vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro tópico diz um edifício espiritual. No subtópico 1, ele vai explicar aqui sobre o santuário judeu. Vamos entender um pouquinho mais. O templo em Jerusalém era um símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Amém. Irmãos, então vamos lá. Nós vemos que existe uma diferença do Antigo para o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento ele traz revelações, ele traz coisas que apontam para o Novo Testamento. E a maioria dessas coisas são coisas físicas, são coisas materiais. Nós já estamos aprendendo isso em outras lições. Lembra da circuncisão na carne, a circuncisão no coração, né? Essa reconciliação que é uma bênção espiritual, esse entendimento das bênçãos espirituais de Deus. Então, no Antigo Testamento, vamos simplificar dizendo que no Antigo Testamento as coisas físicas e materiais que aconteciam apontavam para uma realidade espiritual do Novo Testamento. E não foi diferente com o templo, tá? Nós não temos tempo de discorrer sobre isso aqui, mas o templo de Salomão, o tabernáculo que Moisés construiu, todas essas construções físicas, materiais, apontavam para Cristo, que é o verdadeiro templo espiritual de Israel, que é o verdadeiro templo espiritual da igreja, e nós compomos esse corpo de Cristo. Amém?
O que aconteceu? Deus, ele deu ali a revelação para Moisés e Moisés montou o tabernáculo de acordo com o que Deus mostrou para Moisés. E após isso, Davi quis construir o templo, um templo melhor, um templo mais bonito, mais ornamentado, e Deus falou, olha Davi, você não, porque você tem as mãos sujas de sangue, mas o seu descendente, o seu filho, eu vou conceder isso. E aí Deus, através de Salomão, construiu um templo maravilhoso. E eu oriento que você leia a palavra do Senhor, livro de Reis, livro de Crônicas, que mostra todo o processo de construção do templo de Salomão. E esse templo glorioso, cheio de glória, um templo maravilhoso, um templo grandioso, era um templo físico e material que apontava para uma realidade espiritual. Mas os homens, vou abrir um parênteses, os homens são um pouquinho cabeça dura. E Deus já na sua onisciência já sabia que os homens iriam adorar mais ao templo do que a realidade que o templo tipificava, né? Ele sabia que os homens iriam adorar mais ao templo físico do que o próprio Deus, né? Então, veja, abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 8:27. Veja o que a palavra do Senhor nos revela. 1 Reis 8:27 diz assim: Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Então veja só, quando Salomão finalizou a construção do templo, e aí ele foi orar ali, como se fosse a inauguração do templo, ele foi orar a Deus e ele fez uma oração inspirada pelo Espírito, que dizia, Deus, o Senhor é tão grande, mas tão grande, que o Senhor não cabe nos céus e nem nos céus dos céus. Como é que o Senhor vai caber numa casa que eu construí, num templo que eu construí? O que Salomão já estava querendo dizer, e isso inspirado por Deus? Como Deus já sabia que os homens iriam adorar mais o templo, então eu vou conjecturar de novo. É como se Deus tivesse pensado consigo mesmo. Eu vou dar testemunho de que o templo não é para ser adorado, de que o templo não é mais importante do que a realidade dele. O templo físico não deve ser adorado. E aí foi quando ele inspirou Salomão a dizer, olha, esse templo aqui é lindo, é maravilhoso, é grande, mas Deus é muito maior e não cabe nesse templo. Então, se você quiser adorar um templo espiritual, um templo físico, um templo material, deixa eu te falar uma coisa, Deus não cabe nesse templo. A presença de Deus não cabe, esse templo não suporta, assim como o Monte Sinai, não suportou a presença de Deus. Aquele monte estremecia, fumegava, não suportou. Então, é como se Deus já estivesse alertando esses homens, olha, este templo não deve ser adorado. Deve haver adoração nesse templo porque ele tipifica aquele que vem no Novo Testamento. Amém? Ele tipifica a Cristo. Mas este templo, este templo é menor do que Deus. A realidade desse templo é menor do que a realidade de Deus, porque Deus é maior. Então Salomão já disse, olha, o Senhor não cabe nem nos céus, quanto mais caberia num templo que eu acabei de montar. E aí você vai ver isso também lá no Novo Testamento, Estevão dizendo em Atos dos Apóstolos 6,48, Deus não habita em construção feita por mão humana, em templo feito por mãos humanas, já demonstrando essa superioridade, né? Essa superioridade de Deus e que esse templo físico não era a mensagem principal. O templo físico não era a mensagem principal. Então, nesse primeiro tópico, ele está falando aqui de um santuário judeu. Então, era um santuário que, ao invés de trazer adoração a Deus, ele trouxe outras coisas, ele trouxe inimizade entre os homens, mas não por culpa de Deus, por culpa dos homens. Você vê um dia Jesus entra revoltado no templo, a casa do meu pai será chamada casa de oração, e não isso que vocês estão fazendo aqui.
Por quê? Porque não entendiam a realidade espiritual do negócio. Não entendia que Deus era muito superior e não cabia naquele templo. Amém? Então veja só, nós vimos aqui uma perspectiva material do templo do santuário judeu. Agora veja o subtópico 2 que diz o santuário cristão. Olha o que diz. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra a Salomão que este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus. Nós acabamos de ler isso aqui. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, mãos de homens. Isso está em Atos 7, 48 e 17, 24. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se ao templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Aleluia! Agora vamos começar a entender esse negócio. Então, esse templo que foi construído de matéria, né, com uma glória tão grande que você vai ver, por exemplo, quando a rainha de Sabá vem visitar o rei Salomão, e quando ela olha toda aquela glória, quando ela olha toda aquela ordem, os funcionários uniformizados, os ornamentos, o ouro, todo aquele tamanho, aquela glória, a Bíblia diz que ela ficou fora de si por um momento, né? Que ela perdeu o espírito ali por um momento e depois ela disse: bendito seja o Deus de Israel, que deu sabedoria ao rei Salomão para tocar esse povo, né? Para cuidar desse povo. Ela reconheceu a Deus só de olhar a glória daquele templo. Então é como se ela tivesse olhado e falado: realmente, esse negócio não é humano. Isso aqui é um templo feito por mãos humanas, mas é uma glória tão grande que com certeza veio de inspiração divina. Então, veja só, o templo era maravilhoso. Só que esse templo, novamente, eu queria muito discorrer sobre esse assunto. Eu acabei de ler um livro que detalha que fala de cada detalhe de como o templo, de como o tabernáculo, a tenda da congregação tipificava Cristo, mas não dá tempo agora. Mas esse templo, ele tipifica a Jesus Cristo em tudo. E o que nós estamos vendo aqui no segundo tópico é que nós estamos tentando trazer a realidade material do templo físico e material para a nossa realidade espiritual. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a revelação que nós acabamos de ler. Vocês não sabem que o templo de Deus são vocês? Então veja só, eu estava dizendo aqui que se eu olhar o templo de Salomão, por exemplo, se eu olhar ele numa perspectiva física, eu sei que Deus não cabe nele fisicamente. Deus não cabe nos céus e nem nos céus dos céus. Não caberia nesse templo. Mas quando eu olho para uma perspectiva espiritual, aí eu consigo entender por que a Bíblia diz que Deus habita dentro de mim. Porque a glória do templo não é uma glória física, não é o templo de Salomão, não é a tenda da congregação, mas é o templo espiritual, que é a igreja de Cristo, que sou eu e você que estamos firmados nele. E a gente vai chegar lá, vai chegar nesse fundamento. Então veja só, o templo físico maravilhoso, hoje nós vemos que esse templo, ele tipifica Cristo, ele tipifica a igreja como um todo. A igreja fundada em Jesus, ok? E ele tipifica a mim, como nós lemos aqui. Como nós lemos aqui em 1 Coríntios 3,16. Agora, abre também comigo em João, rapidamente. João, capítulo 2. Olha o que diz em João, capítulo 2, do 19 ao 21. Diz assim: vamos lá, achei. João capítulo 2, do 19 ao 21 diz assim:
E Jesus respondeu e disse: derribai este templo em 3 dias e eu levantarei. E disseram os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, Jesus um dia falou ali para os fariseus, falou: olha, derribai este templo e eu levantarei em 3 dias. E eles, ali naquela adoração às coisas materiais, às coisas físicas, eles falaram: ué, mas o templo foi construído em 46 anos e você está dizendo que vai construir em 3 dias? E aí a Bíblia diz no versículo 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Não era o templo físico, como não é a circuncisão física. É tudo espiritual. Jesus estava falando do templo do seu próprio corpo, que ele era esse templo físico tipificava a ele. Então ele falou: olha, derribai esse templo, derribai e eu o levantarei em 3 dias. Ou seja, crucifica, me mata e eu vencerei a morte. Eu irei vencer, eu irei ressuscitar. É isso que Jesus estava falando, mas na cegueira espiritual eles não entenderam. Amém? Então aqui a gente já conseguiu entender que nós somos um templo, tá? Quando eu estou falando de templo, estou falando que esse templo tipificava a Cristo como o verdadeiro templo. Ele tipifica a igreja fundada, firmada em Cristo, é esse templo. E eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus, como disse a palavra, e não eu, mas a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, vamos aqui pro 3. A pedra angular. Vamos entender agora esse negócio da pedra angular, pedra de esquina, pedra de fundamento. Vamos lá. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Irmãos, essa pedra de esquina é a pedra fundamental de um edifício. É uma pedra que geralmente ela vai no canto, em um dos cantos ali, no canto do edifício, e como bem disse o pastor, essa pedra ela tem uma importância de sustentar o edifício, de firmar, de unir toda a estrutura, de manter a parede em linha certa. E então você vê que essa pedra, ela é considerada a pedra mais importante do edifício. Então, um edifício tem várias pedras, mas essa pedra é a pedra que dá alinhamento, é a pedra que dá sustentação, é a pedra que dá firmeza, é a pedra que sustenta aquilo. Amém? Como disse aqui. Então, acho que já conseguiu entender, né, a necessidade dessa pedra, a necessidade de ser uma pedra. E aí é por isso que a gente até vai ver um pouquinho mais pra frente, mas que Jesus fala que prudente é o homem que edificou sobre uma rocha, né? Então, essa pedra angular, ela é indispensável. Não tem como eu pensar em fazer um edifício, em construir um edifício, sem pensar nessa pedra. Ela é a pedra principal. Amém? Então, vamos fechar esse primeiro tópico 1 no subtópico 4, que diz assim: Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, veja só, meus irmãos, abra sua Bíblia comigo em Isaías 28:16. Olha só o que diz aqui em Isaías, livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16,
nos diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não se apresse. Então veja só, como é que agora eu posso dizer que Pedro é essa pedra de esquina, que Pedro é o fundamento, se no Antigo Testamento o Senhor Jeová já havia revelado que ele já havia colocado, já havia assentado uma pedra já provada, uma pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Vamos ver mais um versículo. Atos, capítulo 4, versículo 11. Olha só o que diz aqui em Atos, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: Ele quem? Jesus Cristo. É a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, veja só, Cristo é essa pedra principal. Qual é o fundamento da nossa igreja? Cristo. Qual é o fundamento do Evangelho? Cristo. Qual é o fundamento da nossa fé? Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Ele é o fundamento da nossa fé. Se Cristo não morreu, como disse o apóstolo Paulo, a nossa fé, a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã. Eu não posso, como nós lemos lá no começo, eu não posso querer colocar um outro fundamento que não seja Cristo. E aí eu te digo, irmãos, o que tem de igreja sendo aberta, onde o fundamento é o próprio pastor, o próprio bispo, o próprio apóstolo, o próprio obreiro quer ser o fundamento, a própria missionária quer ser o fundamento, o cantor quer ser o fundamento, a cantora quer ser o fundamento. E aí você vê quantas pessoas saem de uma igreja para outra, procurando um fundamento, procurando um cantor, uma cantora, um pregador, o conferencista, né? Procurando esse tipo de coisa. Por quê? Porque não entende que o fundamento do evangelho é Cristo. Que se eu não estiver aqui dizendo essas palavras para você, o Espírito Santo vai te fazer lembrar das palavras de acordo com o que você estuda, com o que você procura, porque Cristo é o fundamento, não sou eu o fundamento, você não é o fundamento, evangelista Lucas não é o fundamento, nosso pastor presidente José Alves, ele não é o fundamento, mas Cristo Jesus é o nosso fundamento. E como nós lemos em Isaías, Deus falou que ele já havia assentado uma pedra preciosa de esquina, uma pedra firme. A palavra do Senhor diz que em Deus não há mudança, não há sombra de variação, ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e nada melhor do que um Deus desse para ser o nosso fundamento. Ele é a pedra de esquina, não sou eu, não é você, não é Pedro. Cristo Jesus é a pedra de esquina, a pedra fundamental da minha fé, da sua fé, da nossa igreja, do evangelho ao qual nós fomos alcançados, do evangelho ao qual nós fomos santificados, que é o evangelho da cruz. Ele é o nosso fundamento. Amém? Então, vamos só queria finalizar dizendo que o próprio Cristo, ele disse que com quem eu vou comparar? Ele disse assim, com quem é que eu vou comparar? Depois do Sermão do Monte, falou, com quem que eu vou comparar alguém que ouve minhas palavras e pratica? Vou comparar com o homem prudente, porque o homem prudente ele constrói a sua casa sobre a rocha. Aí vem os ventos, vem a tempestade, vem as águas, né? E não derruba. Por quê? Porque a pedra fundamental, a pedra principal é a rocha que é Cristo. Mas o homem imprudente, o homem tolo, o homem de coração dobre, o homem que se deixa levar, ele funda a sua casa sobre a areia. Aí vem o vento, vem a tempestade, a chuva, a água e leva
leva ali a sua casa. Por quê? Porque não fundou sobre uma rocha firme e inabalável. Você vai ver em Salmos, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso rochedo, é nele, é uma rocha grande, uma rocha alta. Não me lembro agora qual o salmo que diz que ele é uma rocha alta, uma rocha grande. Esse é o nosso fundamento. Não é qualquer fundamento, é o maior fundamento, o melhor fundamento que nós poderíamos ter. Amém? Vamos avançar. Tópico 2. Eu acho que eu não esqueci de nada aqui no tópico 1. Se eu esqueci, você comenta aí depois, me pergunta, me chama no WhatsApp, enfim, se manifesta de alguma forma e a gente vamos recapitular. Pode comentar aqui no vídeo também. O fundamento, apóstolos e profetas, tópico 2. O subtópico 1, que diz o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Isso diz em Hebreus 3:1 e 1 João 4:14. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Amém? Então, esse subtópico aqui é muito simples, ele só vai dar aqui para você o conceito de apóstolo. Então, a palavra apóstolo, ela significa enviado ou mensageiro. Algo que eu queria destacar aqui para você é o que o pastor Douglas Batista diz aqui na lição, um pouquinho do meio para o final. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra e o compromisso de instruírem a igreja. Irmãos, a nossa doutrina veio através dos apóstolos. Os apóstolos foram chamados, foram levantados para nos ensinar um evangelho que foi dado por Deus, o evangelho que foi dado pelo próprio Cristo. Então, o ministério dos apóstolos, como diz aqui, é o ministério da palavra. E aí no final ele diz que essa mensagem de Cristo, essa doutrina, essa palavra, é o fundamento. Então veja só, você vai ver ali no livro de Atos que os apóstolos começaram a ter um problema ali, um problema mais social, né? Um problema ali com as viúvas gregas, com as viúvas hebreias. E aí os apóstolos disseram, olha, vamos levantar os diáconos para que cuidem destas causas sociais, dessas causas operacionais, porque nós vamos perseverar, vamos continuar no ministério da oração e da ministração da palavra. Então os apóstolos, eles foram chamados para isso, para nos ensinar, para nos trazer a doutrina na qual Deus deu a eles, na qual o próprio Cristo deu a eles. Amém? Então, vamos lá. Subtópico 2, que diz a doutrina dos apóstolos. Veja só, então, a gente primeiro aqui entender um pouquinho melhor o que são os apóstolos enviados, mensageiros, qual o objetivo deles, né? O objetivo deles, eles foram chamados para nos ensinar, para o ministério da palavra. Agora, o subtópico 2 diz a doutrina dos apóstolos. Embora não possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim, como não pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar.
A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Irmãos, veja que coisa interessante. Quando eu leio o tema da lição, que diz edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, até parece que a nossa pedra principal, nossa pedra angular são os apóstolos e os profetas. Mas não é isso que a lição está dizendo. E essa também não é a verdade. Olha o que o pastor citou. O fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina dos apóstolos. O fundamento da igreja não são os profetas em si, mas o testemunho dos profetas. E quem é que dá a doutrina para os apóstolos? Cristo. Quem é que dá o testemunho para os profetas? Cristo. Então, o que eu quero trazer? Que nada é por nós, nada é pelo homem, nada é pelo apóstolo, ele não é o meu fundamento, mas a doutrina a qual Cristo deu a ele é o fundamento da nossa fé. Amém? Então, veja só, abre aí comigo em Mateus 6,16. Está lendo bastante Bíblia hoje, né? Vamos lá, é importante isso. Se eu puder te dar uma dica, todo versículo a gente lê, passa um marca-texto, uma caneta lá, para que você tenha aquilo já grifado e não esqueça daquilo. Mas, veja só, a gente acabou de entender que o fundamento não são os apóstolos, mas a doutrina dos apóstolos. Douglas, que doutrina é essa? Mateus 16,16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a doutrina dos apóstolos. Que Cristo é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, que morreu em nosso lugar, que pagou o preço do nosso pecado para nos reconciliar com Deus, e ele ressuscitou, ele está vivo. Essa é a doutrina dos apóstolos, tá? É claro que a Bíblia é repleta de ensinamentos para a nossa vida cristã, mas a base é essa, vamos dizer que a base do nosso ensinamento é que Cristo é o Filho de Deus. Né? A base da doutrina é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a doutrina que nos fundamenta, né? Esse é o fundamento, essa é a doutrina. E aí você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo, olha, se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente do que eu prego para vocês, que seja anátema. Isso, ele está ali ratificando o apostolado dele, está ratificando ali a autoridade espiritual, a autoridade doutrinária na qual ele tem. Né? Então ele diz assim, olha, esse evangelho que nós pregamos, nós recebemos direto de Deus. Então se aparecer qualquer coisa diferente disso, que seja anátema. E aí eu te digo, meu irmão, toma muito cuidado com o que você ouve por aí. Não é porque uma pessoa chegou dizendo que recebeu uma revelação nova de Deus que nós devemos acatar, que nós devemos acreditar. Nós devemos comparar com o que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor é essa doutrina, a doutrina dos apóstolos que fundamenta a nossa fé. Então, imagina, chega uma pessoa em mim e diz, olha, eu estava andando por um lugar vazio e apareceu um anjo e me pregou o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é que Cristo não é o Filho de Deus, né? Ele é um profeta. Não é isso? Você vê, meus irmãos, que o diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Mas, por exemplo, os muçulmanos não sabem. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Você entende? Então você vê ali o endemoniado de Gadareno, quando os demônios viram ali, quando Jesus chegou naquela terra, eles levaram e falaram, o que faz aqui veio nos atormentar antes do tempo, antes da hora? Eu sei quem tu és, Filho de Deus Altíssimo. Então você vê como que são as coisas. Toma muito cuidado com o que você ouve. Não saia mastigando todo tipo de doutrina que tem sido pregada por aí. Que você precisa se batizar mais de uma vez, que a maldição dos pais vem para os filhos,
E mesmo depois de aceitar Jesus Cristo, você precisa passar por um processo de descarrego, um processo para tirar essa maldição. A palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, esse evangelho é o evangelho de Cristo. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, o fundamento não são os apóstolos nem os profetas, mas a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Subtópico 3. O testemunho dos profetas. A palavra grega, profetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja, e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Então, só para a gente já conseguir para o tópico 3, o que o pastor está deixando muito claro é que esse testemunho dos profetas, ele está falando dos profetas do Novo Testamento e não dos profetas do Antigo Testamento. Amém? Ele não está dizendo que os profetas do Antigo Testamento são mentirosos, estão errados. Não. Ele só está dizendo que esse testemunho dos profetas são dos profetas do Novo Testamento. Uma vez que quando Cristo veio, ele desfez toda aquela legalidade, aqueles ritos, né? Ele desfez de tudo aquilo e hoje nós somos o templo, né? Então, o que o pastor está querendo dizer é que os profetas do Novo Testamento receberam esse testemunho, né? Eles testemunhavam da doutrina de Jesus Cristo, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o que no Antigo Testamento ainda era um pouco oculto. Amém? Mas, novamente, não é que no Antigo Testamento não era a verdade, amém? São propósitos diferentes. Você vê o profeta Isaías com muitas profecias messiânicas. Você vê o livro de Salmos, muitas profecias messiânicas, amém? A única coisa que o pastor está dizendo, olha, quando eu falo aqui doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas, estou falando dos profetas do Novo Testamento, amém? Vamos para o tópico 3. Edificados para a morada de Deus. Subtópico 1. Edifício bem ajustado. Olha o que diz o subtópico 1. A expressão todo edifício bem ajustado cresce e indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Vamos lá. Versículo 21, capítulo 2, versículo 21 de Efésios. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor. Então olha só o que o pastor está dizendo. Vamos começar aqui por todo edifício bem ajustado. Vamos lá. Meus irmãos, todo edifício bem ajustado, quando ele está dizendo bem ajustado, é um edifício que tem como Cristo a sua pedra fundamental. Todo edifício bem ajustado, ele cresce. Todo edifício bem ajustado, ele tem os frutos do Espírito. Todo edifício bem ajustado, ele avança, ele é inabalável, ele prossegue, ele não tem o coração dobre, esse edifício ele não tem mudança, não tem sombra de variação, ele é um edifício firme, é um edifício bem ajustado em Cristo. Ele tem, como diz a palavra, ele tem aquela palavra de sim, sim
E não, porque ele é bem ajustado em Cristo, ele é firme. E todo edifício bem ajustado, ele se parece com Cristo. Então frutifica, nasce nele os frutos do Espírito, aquilo começa a aparecer, ele se parece com Cristo, então todo edifício que é bem ajustado em Cristo, ele cresce. Todo edifício bem ajustado em Cristo, ele cresce. Ele cresce para quê? Para templo santo no Senhor. Então veja só. Olha o subtópico 2 o que diz. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Todo edifício bem ajustado, ele passa por esse processo contínuo de crescimento, de nascimento aí dos frutos do Espírito. Ele se torna firme, ele se torna inabalável, ele prossegue, ele avança, é de glória em glória, é de fé em fé. Ele deixa de ter esse coração dobre, ele deixa de ficar em cima do muro. Ele cresce para quê? Para se tornar templo santo no Senhor. Esse templo santo no Senhor, a palavra usada é a palavra naon, que significa o santo dos santos. Lembra comigo, lá eu vou falar aqui da tenda da congregação, do tabernáculo ou no templo, existia o átrio, que é o lugar ali fora do templo, o átrio, existia o lugar santo e existia o santo dos santos. No átrio existia ali o altar de sacrifício e a bacia de bronze. No lugar santo existia a mesa de pães, o candelabro, existia ali a mesa de incensos. E no santo dos santos existia a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Não era qualquer um que podia entrar no santo dos santos. Para entrar no santo dos santos, precisava ser sumo sacerdote. E você entrava ali uma vez por ano para fazer expiação do pecado de toda a nação de Israel diante de Deus. O que isso significa? Significa um lugar de intimidade com Deus, um lugar onde você tem acesso à presença de Deus, aonde o sumo sacerdote ele ministrava diante de Deus, né, na Arca da Aliança, e aí aquele lugar era tomado de fumaça, que era a Shekinah de Deus, a glória de Deus, e é como se o próprio Deus tapasse os olhos do sumo sacerdote, né, para que ele não visse a Deus, não morresse, vamos dizer assim. Então ele conseguia sair vivo dali. Por quê? Pela misericórdia de Deus. O que eu estou querendo te dizer é, o Santo dos Santos é um lugar de intimidade. É um lugar de quem é crente, de quem é ministro, sumo sacerdote, como diz a palavra, que o Senhor nos chamou para ser reis e sacerdotes. Então, todo edifício bem ajustado, ele cresce nesse processo contínuo que nós falamos, para se tornar o templo santo, ou seja, para que ele se torne o santo dos santos. Para que eu, como templo, para que eu não seja o átrio, o lugar, a parte de fora, mas que eu seja o lugar santíssimo, para que eu seja o santo dos santos. Como diz a palavra, aquele que é santo, santifique-se mais. Né? Como diz a palavra, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Todo edifício bem ajustado em Cristo, na doutrina dos apóstolos, ali no testemunho dos profetas, tendo Cristo como a pedra de esquina, como a pedra principal, ele vai crescendo, ele vai passando pelo processo de santificação, de transformação, pelo processo, pelo recebimento de poder, ele vai passando por esse processo para se tornar esse templo santo, que é equivalente ao Santo dos Santos. Amém? E o subtópico 3, que nos diz o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamar. Oh, me desculpa, irmãos. Eu estava lendo o subtópico 3
do tópico 2. Eu vou ler agora o subtópico 3 do tópico 3, amém? Que é o último, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima, como já vimos. O crente se tornou templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito e que tal afirmação ratifica, confirma o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. E aí eu gostaria de finalizar aqui contigo. Aqui o que o pastor está dizendo é sobre como nós devemos ser essa morada do Altíssimo. Como nós devemos entender verdadeiramente que o Espírito Santo habita dentro de nós. Deixa eu te falar uma coisa. Se você olhar pelo aspecto material e físico, Deus não cabe dentro de nós. Como Salomão falou, o Senhor não cabe nos céus e nem no céu dos céus. Como que cabe o Senhor, a sua presença nesse templo? Se eu olhar pelo aspecto material e físico, Deus não cabe dentro de mim. Mas o que a palavra diz é que todo edifício bem ajustado, vamos ler de novo, todo edifício bem ajustado, ele cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para sermos morada do Altíssimo, uma morada espiritual e não material. Uma morada espiritual e não uma morada física. Uma morada onde o Deus espiritual habita em mim, que começo a me tornar um ser espiritual nesse crescimento, nesse avanço, né? nesse fundamento chamado Jesus Cristo. Se Cristo é o meu fundamento, eu me torno morada de Deus. Agora, se Cristo não é o meu fundamento, eu não me torno morada de Deus. E aí é o que eu repito para você. Comece a pensar um pouco melhor em o que você tem ido buscar na igreja. Você tem ido buscar o quê? A voz bonita? Ou o que prega bonito? Ou o profeta? Ou o pastor? Ou o apóstolo? É isso que você tem ido buscar? E aí eu te digo, para que você seja morada de Deus, você precisa ter como fundamento da sua vida essa pedra de esquina, essa pedra principal, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando eu olho do aspecto material, Deus não cabe dentro de mim. Mas quando eu vejo no aspecto espiritual, eu sei que eu sou o templo do Espírito, porque a palavra me diz isso. E eu também sou uma das pedras que compõem esse edifício, que é a igreja. Né? Eu não sou a pedra principal, mas eu componho esse corpo, eu componho esse edifício, né? Eu faço parte disso. Procure a Cristo, entenda o que Ele fez por você. Nós estamos falando de um livro espiritual que nos traz realidades espirituais, de bênçãos espirituais. Olhar no aspecto espiritual tudo isso que é material. Aí eu te digo, como é que tem ficado o seu templo nesse momento em que os templos físicos estão fechados? Esse templo espiritual que você é, que precisa ter a presença de Deus, como é que tá? Reflita você com você mesmo. Reflita você mesmo sobre, existe adoração nesse templo espiritual? Ou só existe se a minha igreja abrir? Entenda, eu não estou dizendo para você que você não precisa congregar, você precisa congregar. Você deve congregar. Nós somos ensinados que devemos congregar. A palavra do Senhor nos ensina isso em Romanos, em Salmos. Nós devemos congregar. Mas o templo, a presença de Deus não está no templo, está em mim. A glória não é do templo, a glória é de Deus. E esse Deus glorioso e espiritual, ele habita dentro de mim. Amém? Faça essa reflexão.
E se você entender que realmente você não tem buscado a Cristo, que Ele não é o fundamento da sua fé, então você passe a orar a Ele, você passe a buscar, a ler a palavra, a entender, porque a palavra do Senhor diz: levanta tu que dormes, levanta-te, ressuscita-te dentre os mortos, desperta tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele vai te esclarecer. Busque a Cristo, porque você é a morada do Altíssimo. Amém? Para a gente finalizar a nossa conclusão, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Amém? A doutrina que já foi pregada aqui nessa palavra, o testemunho dos profetas que já foi nos dado, não podem ser mudados. Não existe um novo evangelho, não existe uma nova revelação. Uma das verdades que você acaba aprendendo na teologia é que você não consegue inventar mais nada. Já foi visto quase tudo, vamos dizer assim, já foi estudado tanta coisa e o evangelho não muda, ele é imutável, ele é isso e pronto, acabou. Não queira inventar nada e não acredite em tudo que te dizem, em tudo que te falam, em tudo que pregam, né? Mas compare com a palavra do Senhor. Veja se está de acordo com a palavra, para que você se torne esse edifício bem ajustado. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos tornou esse templo do Senhor, esse santo dos santos, e nos tornou essa morada do Senhor. Nós não somos nada, não temos nada e não sabemos nada diante da sua presença, mas mesmo assim, o Senhor nos chamou, Pai querido, para que possamos ser esse templo do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos ao teu nome por isso, Pai. Eu te peço neste momento, ó Senhor, que o Senhor derrame a sua providência, a sua proteção sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em cada lar, em cada família. Protege-nos, ó Pai querido, eu te peço. Que o Senhor seja a provisão na área da saúde, derramando a cura, ó Pai querido. Cura aqueles que têm solicitado isso, que tem feito essa petição ao Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe, Pai querido, todas as áreas da nossa vida, a nossa área conjugal, nossa área financeira, o nosso emprego, a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Eu clamo ao Senhor, abençoa-nos, ó Pai querido, ensina-nos a estarmos fundamentados em Cristo, que é a pedra preciosa de esquina nas nossas vidas, e nós te agradecemos e louvamos por essa revelação, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.